Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Gil, onde ela responde as nossas perguntas e continua a contar sobre a sua EQM. Se você não assistiu a primeira parte, não tem problema nenhum, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corre lá e vem aqui para ver a segunda, você vai gostar. Bom proveito! E você disse que ao mesmo tempo você estava num outro lugar. Sim, num outro lugar. E que era muito especial. O que você consegue dizer sobre esse outro lugar? Então, esse outro lugar, eu estava acima, e era como, sabe, eu sempre relato às pessoas que é como se eu estivesse em cima de uma cama beliche, a mais alta que você possa estar. Como se eu estivesse com as mãos assim, observando as coisas embaixo. E esse lugar, eu não cheguei a circular, nem sair. Eu estava muito presa ao que estava acontecendo aqui. Mas eu sentia que era um lugar que eu conhecia. Eu sentia um amor, eu sentia que eu conhecia aquela presença. Mas deixa eu entender uma coisa. Você falou de um beliche você está aqui, mas você falou que você se sentiu talvez fora da Terra. O modo de falar de um beliche, é o jeito que eu tenho para explicar como que eu estava. É o que eu acho mais parecido, assim, não, mas eu estava fora da Terra mesmo, é como se eu estivesse num lugar muito alto, mas um lugar confortável, porque eu me via com as mãos assim, ó, sabe, as mãos sobre o queixo, como se eu estivesse deitada em algum lugar muito alto. Você estava lá, porém, olhando para cá. Isso, eu estava lá, com essa presença, olhando para cá. Você não chegou a olhar lá como é que era? Não cheguei a olhar lá como é que era, não. Eu estava muito presa aqui. Mas você sentiu alguma coisa de lá? O que eu senti, o sentimento que eu tinha lá era uma paz, era um lugar que eu queria ficar, eu não queria voltar. Mas você sentiu, por exemplo, cheiro, sentiu brisa? Senti brisa, não senti cheiro, senti um clima de amor, era como se eu conhecesse, né? Não vi ninguém que eu perdi, não tinha ninguém além dessa presença. Você não sabe dizer se como é que era o chão lá. Você estava deitada assim, mas onde? No ar? Não cheguei a dizer como que era o chão, não. Eu estava no ar. É como se fosse o ar mesmo. Você, quando me escreveu, você falou de uma mão de luz. Conforme você contou aqui, você falou que o corpo era de luz, imagino que a mão também. Mas você me falou que era uma mão muito grande. Isso você não falou hoje. Como é que era isso? Então, a mão era maior que a minha. Sabe, assim, 3 vezes maior que a minha. E era uma mão enorme. Eu via claramente a mão apontando para o meu corpo. Era uma mão enorme, de luz, muito semelhante à nossa, com os dedos, tudo. E uma roupa branca e tinha uma orla, sabe? Quando tem uma manga gigante. E era também de luz. A roupa também era toda de luz. Parecia que era uma pessoa bem maior, assim, era alguém maior que eu. E essa mão você conseguia distinguir se era uma mão de homem ou de mulher? Era um homem. Essa presença eu sabia que era um homem. Falando mais sobre essa simultaneidade, né? Você sentia que havia uma relação próxima daquele local com todos os locais daqui, como se tudo fosse uma mesma coisa? Como se tudo fosse a mesma coisa? Como se tudo estivesse interligado? Como se no fundo fosse tudo a mesma coisa? Sim. Parecia que, tanto assim, quando a presença me pedia para voltar, parecia que ele sabia que eu tinha algo a fazer aqui. Eu não sei o que ele cochichou no meu ouvido, mas tinha a ver com esta vida. Então, assim, estava tudo muito ligado, uma vida com a outra. Tá, mas aquele local onde você estava simultaneamente com os locais do hospital, você estava em todos eles ao mesmo tempo. Me dá vontade de pensar que, de uma certa forma, estão todos ligados, porque você estava em todos. Sim, sim, sim. Tinha uma facilidade em todos os lugares, sim. Você sentiu
que além de todos estarem ligados, que você pertencia àquilo tudo? Sim. E não só pertencia, acumular no meu lugar. Era como se a minha negativa de não querer voltar, era como se eu quisesse ficar lá. Como se você estivesse voltando? Para casa. É o sentimento que eu tenho. E eu acredito muito nisso. E você hoje sente saudades de lá de vez em quando? Ah, com certeza. A gente sabe que tem um propósito aqui, né? Tem que ser cumprido. Mas, com certeza. Uma curiosidade, você, ao olhar para o céu, às vezes você tem sentimento de saudades? Sim, com certeza. Por que você sente saudades ao olhar para o céu? Eu acredito muito que tem vida após morte. E acredito que nós já estivemos lá em algum momento. E vamos todos retornar. Você tinha medo da morte? Até a experiência talvez tivesse. Eu nem gostava de falar nesse assunto. Mas hoje eu penso de uma forma bem diferente. Hoje não. Já conversamos antes, eu sei que você tem uma ligação histórica com religião. Eu pergunto, frente ao que você estudou que aconteceria, o que aconteceu te surpreendeu muito, pouco? Como é que foi isso? Muito. Me surpreendeu muito, porque a gente não ouve falar de experiências assim. Na época eu tinha só 17 anos, era uma época cheia de tabus também, né? E a gente quase não discutia sobre isso. Então, com certeza surpreendeu, até pelo modo como as religiões falam sobre essa experiência, falam sobre né, das crenças, das coisas. E hoje eu tenho uma visão diferenciada das coisas, por conta dessa experiência que eu tive. Aquela médica de olhos verdes, você disse que ela ficou perto da sua cabeça, checando o coração. Eu queria entender o que você viu de fora do corpo com relação à sua parada cardíaca, porque ela estava checando o coração depois que você voltou ou antes? Não, foi depois que você voltou, né? Depois que eu voltei. Quanto tempo você ficou morta? Para eles, para os doutores, eles falaram que me perderam por alguns minutos. Eu fiquei 3 dias dormindo, eu fiquei em coma 3 dias. Depois que você voltou? Isso. Ou seja, você teve a parada cardíaca, foi o momento em que você teve a saída do corpo, porque a última coisa que você viu foi aquele barulho da linha reta do monitor. Sim. E você continuou fora do corpo, mesmo depois que você voltou. Isso. Eu continuei fora do corpo. Eu acordei 3 dias depois com o enfermeiro mexendo na minha perna. Você não se viu em coma, simplesmente dormindo, ouviu? Vi. Nesse momento eu estava em coma, simplesmente dormindo, eu vi o meu corpo sozinho e eu estava lá com essa presença, que eu não queria. Foi o momento que ele apontava para o meu corpo, dizia para mim voltar. E eu balançava a cabeça que não. Eu estava já em coma. Então essa presença não estava só naquele outro local. Não. Estava aqui também. Então, eu estava acima, olhando o meu corpo em coma, de uma altura enorme, com essa presença. E ele apontava para o meu corpo, que estava lá, sozinho, nos aparelhos. Então é como se mesclassem essas duas realidades, cada uma de uma dimensão? Isso. E uma outra coisa, então, na verdade, eu fiquei alguns dias com essa presença. Eu só não tenho memórias dela. Como também não tenho o que essa presença disse para mim, que eu sou doida para descobrir, né? Eu queria saber o que ele falou. Como é que você entende a relação do tempo? Lá você sentia haver tempo? Não, lá não tinha tempo. Fiquei surpresa quando eu fui informada que eu estava dormindo há 3 dias. E o que o médico, vou até falar, o médico falou para minha mãe é que assim, a cirurgia tinha dado certo do joelho, mas que eu estava em coma, que ele não sabia quando eu ia acordar. Falou isso para minha mãe. Minha mãe não pôde me ver no dia da cirurgia, não deixaram ela ir até o quarto, e que eles tinham que aguardar eu acordar. Eles estavam esperando, eu podia ter dormido 15 dias, 20 dias. Eu acordei em 3. Então foi isso, o desespero da minha mãe foi esse, ela sentada lá, esperando notícias minhas,
E o médico balançando a cabeça, gesticulava. O que ele gesticulou? Eu não sei. Nós não sabemos quando que ela vai acordar. E minha mãe ficou desesperada. E eles não explicaram para minha mãe por que tinha acontecido. Que foi uma alergia, foi por conta da anestesia. Voltando ao tempo, faça, por favor, uma comparação entre o que é o tempo lá, mesmo que não haja um tempo, o que é então isso que existe lá que não é tempo, visto que, quando você conta a sua experiência lá também, tem duas questões. Primeiro, que estava integrada com essa nossa realidade aqui. E aqui tem tempo. Então, se está integrada com a de lá, como é que uma coisa sem tempo está integrada com uma com tempo? A segunda é que você relata uma série de acontecimentos. Ele apontou o seu corpo, pediu para você voltar, e isso estabelece um tempo. Mas você diz que não existe o tempo. E não é só você que diz isso. Tente nos explicar um pouco mais, porque é tão complicado entender isso. Então, para mim, lá não tinha tempo, não tinha dia, não tinha noite. Para mim, eu fiquei alguns segundos só. Para mim, foi muito rápido. Para mim, quando eu voltei, você está 3 dias, eu me surpreendi. Nossa, para mim aconteceu tudo muito rápido. Mas, na verdade, é isso que você está falando, porque minha mãe, ela passou o dia inteiro no hospital, então eu acompanhei o dia inteiro com ela para ver todos esses relatos. E se funde tudo, né? Fica tudo uma coisa só. E quanto ao espaço? Ok, está claro que tudo acontecia ao mesmo tempo, mas você sentia ter um corpo também nesse outro lugar. Você, quando queria focar em alguma situação, algum local, você sentia que você virava uma cabeça, você precisava fazer alguma mudança física nesse outro nível de físico, digamos assim? Não, lá era como se fosse eu mesma, mas com uma mobilidade maravilhosa. Mas como é que você você andava pelo hospital? Você via tudo sem precisar fazer nada com o corpo, com esse outro corpo? Sim, eu não tocava o chão, eu andava, mas era como se eu andasse mesmo, tá? Eu movimentava minhas pernas como se estivesse andando. Eu só não tocava o chão. Eu atravessava as portas, as paredes, ia para os lugares que eu queria ir, mas eu não tocava nas paredes. Assim, era como quando eu chegava perto dela, ela deixava de existir. Eu já estava onde eu queria. Você não sentia o atravessar? Não sentia o atravessar. Eu ia. Era como se eu soubesse já que eu fazia isso. Você não tentou falar com alguém? Não tentei, porque não tinha som, só o som da minha mãe, e parecia que eu sabia que ninguém estava me vendo, que eu não pudesse falar, uma coisa assim. Eu não tinha... E outra, a presença não falava comigo com voz, era tudo na mente. Sabe, assim, quando só pensa e você ouve, era tudo assim, pensamento. Você sentiu um aumento de compreensão geral, compreensão existencial, o que estamos fazendo aqui? Sim. Uma outra coisa que aconteceu comigo, eu tinha já, um pouco antes do de acontecido, as pessoas falam que você começa a ver coisas, né? Eu tinha sonhos intuitivos já antes, mas assim, hoje são muito maiores os sonhos. Então hoje, assim, é uma frequência maior de sonhos intuitivos, de coisas que acontecem que eu sinto vai acontecer. Então te traz uma espiritualidade muito maior. Então, falando nisso, outras coisas mudaram também na sua vida? Por exemplo, de você perceber o sentimento de uma pessoa que se aproxima de você, ou de você sentir cheiros que você não sentia antes? Sim. Me conte tudo que mudou. Mudou tudo, assim, em relação, assim, de ter amigos e sentir que está acontecendo alguma coisa, e aí mando uma mensagem, tá tudo bem, e a pessoa está passando por alguma situação. De sonhar com pessoas que eu nem conheço e de repente é esposa de alguém, tem alguma situação, é uma preocupação que vem com o filho, com o marido, né? Premonição de futuro. E uma outra coisa que eu vou te contar. Depois da cirurgia, eu passei 11 anos de enfermidade. A cirurgia não deu certo, na verdade. E aí, ela não deu certo, porque eu tinha uma doença autoimune. Em 88, ninguém se falava em autoimune. Ninguém se falava de doença que você mesmo está fazendo. E eu sofri muito,
Nesses 11 anos, foi uma outra experiência que eu falei para você de livramento, que a gente usa esse termo, mas não é. Uma vez eu recebi no Hospital das Clínicas, do meu doutor, e que eu só tinha 7 anos de vida. Eu estava sozinha, eu tinha 23 anos, e eu achei que minha vida, eu já estava num momento de estafa, porque eu já estava tomando 36 comprimidos e uma injeção de quimioterapia. Então, assim, eu já estava bem no fundo do poço. Eu já estava muito doente. E aí eu lembro que aquele dia eu fui fazer vários exames, eu passava por exames, ressonância, raio-x do corpo inteiro. E não tinha um diagnóstico. Ninguém descobriu o que eu tinha. E naquele dia que eu recebi essa notícia, eu tinha decidido que eu ia acabar com a minha vida. E porque assim, o médico disse para mim, olha, você toma os melhores remédios que as pesquisas estão fazendo. Ele viajava para descobrir remédios para mim. Eu era um caso de estudo das clínicas. Não era só o meu doutor que discutia, outros doutores também se juntavam para discutir. E não tinha nada, sabe? E ele falou para mim, olha, se você chegar aos 30 anos, não vai ter mais nenhum tipo de remédio que vai controlar a sua dor. Se você passar dos 40, você vai para cadeira de rodas. Só que a sua idade óssea, pelo exame, de 86 anos, eu tinha 23. Então, assim, engravidar, nem pensar, jamais poderia ter tido filhos por eles. E eu estava totalmente isolada. Então, eu já tinha passado pela EQM, eu já sabia que existia outro lado, e teve um dia que eu estava sozinha. Passei ali pela ponte que não tinha metrô, não tinha nada, era uma ponte, tinha que descer a ponte para pegar o ônibus, ali da Consolação. E eu passei, aquela multidão vindo e indo lá das Hospital das Clínicas, eu passei e olhei para baixo, e assim, eu não tinha coragem de cometer suicídio por respeito à minha mãe, que eu sabia que ia destruir a vida dela. Então eu pensava, poxa, se for um acidente, ela vai entender. Então nesse dia eu tinha decidido que eu ia me jogar do viaduto. Eu estava certa, firme e forte, que eu não ia mais sofrer. Pensar na morte, para mim, era uma paz. Era uma calma, porque a minha vida era horrível. Horrível na questão de saúde. E aí eu lembro que eu subi no viaduto, fiquei prostrada, né, vendo os caminhões passando, e eu pensava comigo, agora. E eu vi um caminhão, eu pensava, é agora. E eu estava me preparando para me jogar. Aí é agora. Porque ia parecer, foi um acidente. Caiu lá do viaduto, na minha cabeça de 20 e poucos anos. Eu estava lá, debruçada, esperando vir um caminhão, com esse pensamento. Apareceu um senhor com características humanas, assim, muito branquinho, cabelo grisalho bem branquinho, um olho bem azul. E ele me pegou, ele veio do meu lado, me tirou do parapeito que eu estava no viaduto e falou, moça, não faz isso. Não faz isso. Tem muita coisa para você viver. E ele me tirou do parapeito. E ele me pegou, ele veio do meu lado, me tirou do parapeito que eu estava no viaduto e falou, moça, não faz isso. Não faz isso. Tem muita coisa para você viver. E ele me tirou do parapeito. Ele me puxou para trás. Quando eu olhei para ele, eu estava com tanta raiva da minha vida naquela época, que eu falei para ele assim, o que você tem a ver com isso? Ele, naquela multidão louca, ele entendeu o que eu ia fazer. E eu fiquei com muita raiva dele. Falei, por que você não cuida da sua vida? E esse homem, Carlos, ele sumiu. E aí quando esse homem, ele me tirou do parapeito, me afastou, me pôs para o meio da rua de novo, que eu fui voltar para falar com ele, ele tinha desaparecido. E eu fiquei chocada, porque ele desaparecia em poucos segundos, não dava tempo. Mesmo que tivesse um monte de gente, ele desapareceu na multidão. E depois que ele sumiu, eu comecei a tremer, porque eu entendi que não foi real, que não era uma pessoa humana. Eu entendi que era uma presença, que era alguém cuidando de mim. Entendeu? E eu comecei a tremer e a chorar. Para onde que você olhou que, enquanto você olhou, ele sumiu? Eu virei para ir para a direção que eu estava indo e ele estava indo na direção oposta. Eu só virei meu corpo para seguir. Quando eu olhei de volta, ele já tinha desaparecido. Não daria tempo. Eu teria visto.
Você olhou de volta por quê? Eu olhei de volta porque eu tinha entendido que ele tinha me ajudado. Eu ia agradecê-lo. Quando eu olhei de volta, eu caí em mim e falei, peraí, tem algo a mais para mim nessa vida. Que eu olhei para tentar agradecê-lo, não xingá-lo, mas agradecê-lo, ele tinha desaparecido. Foi muito rápido, porque mesmo que ele tivesse se afastado andando rápido, eu teria encontrado ele no meio da multidão, concorda? Eu teria achado ele descendo a ponte, em alguns metros mais à frente. E ele não estava. E eu fiquei parada esperando. Eu até diria mais, eu até diria que ele não iria embora, até você ter certeza de que você estava bem. São muitos relatos. Outro relato, para você ver. Antes de você contar outro relato, eu queria saber uma coisa. Qual a chance desse homem ser aquele que te apontou o corpo? Não sei. Na verdade, pode ser, mas não era a mesma figura. Você sente que não é a mesma figura, é isso? Eu sinto que não era a mesma figura. Entendi. Agora você conte outro relato que você ia contar. Outro relato. Eu ainda estava doente, já estava casada. E eu queria muito ser mãe. Muito. E uma das coisas que os médicos falavam para mim, olha, você não pode ter filho. Primeiro que os meus ossos do joelho, perna, porque depois que eu fiz a cirurgia, a doença ela avançou para todos os ossos. Então eu sentia dor nos dois joelhos, nos dois tornozelos, nos dois pulsos, no polegar direito, nos ombros e no último estágio no meu rosto. Então todos os meus ossos doíam. E eram dor infernais. É dor de osso quebrado 24 horas. Não é uma dor. É uma dor que latejava todos os dias. Podia dormir, tomar banho, comer, não podia ter vida como qualquer pessoa. Então eu passava 15 dias morrendo de dor e 15 dias eu tinha uma vida mais ou menos normal. E vários remédios e todas as complicações dos remédios. E aí eu queria muito ser mãe e eu sempre achei que eu tinha vindo para o mundo para ser mãe. Né? Desde os 12 anos eu falava, não, eu quero ser mãe, eu me via como mãe. E aí, além de todos os remédios que eu tomava, que eram abortivos, podia nascer, os médicos falavam para mim, olha, você não pode ser mãe. Vai nascer com epilepsia, vai nascer sem braço, vai nascer cego. Não, nem pensa, você vai para cadeira de rodas. E assim, eu vivia sobre esse medo. Mesmo assim, eu ainda queria ser mãe. O que aconteceu comigo? Aos 23 anos, eu soube que eu tinha pouco tempo de vida. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei desnorteada. Eu fiquei 15 dias de cama, mas não por conta das dores, por causa do meu emocional. Eu achava muito injusto eu morrer. Eu achava que estava errado isso. Eu tinha 23 anos, como assim eu vou morrer? Porque eu tinha um amor pela vida, uma alegria pelas coisas aqui da terra mesmo. Eu gostava muito de viver das coisas aqui. E aí, quando eu cheguei em casa, eu não consegui contar para os meus pais. Eu achei injusto fazer isso com eles, fazer eles sofrer. E ao mesmo tempo, eu vivia sob aquele olhar de, ai, coitada, sabe? As pessoas olham para você que tem problema de saúde e viam uma coitada, né? Você não pode fazer nada, você não pode ter nada. E eu já estava namorando, estudando de teimosa, com muita dificuldade. E aí eu peguei e eu fiz uma lista que eu falava, eu escrevi a lista da morte, né? Eu escrevi 7 coisas que eu queria fazer antes de morrer. E uma dessas 7 coisas era ter um filho, que era um sonho que eu tinha. Eu não queria simplesmente passar pela vida e não deixar nada, sabe? Poxa, vão esquecer de mim? Né? Eu passei aqui e não fiz nada. Eu queria ser mãe. Então, já era professora, sabe? Tomava para mim ter os meus alunos e aquela vontade de ser mãe, de ter meu filho, de ter a minha gestação. E aí eu casada já, com 3 anos de casada, fui à médica para ver se eu podia engravidar, teimando os médicos, não fique grávida. O doutor conversou para mim, olha, você vai casar? Você pode casar, mas você não pode ter filhos. E eles falavam duramente as coisas para mim, né? E aí eu fui na ginecologista e eu descobri que eu tinha útero invertido, que além dos remédios que eram abortivos, que eu não aguentaria uma gestação, eu não tinha a menor certeza se eu ia ser mãe. A doutora falou para mim, olha, você pode passar a vida toda tentando e talvez você não consiga. E talvez você consiga. É muito improvável.
E aí me bateu mais uma aflição. E nesse dia eu cheguei assim desesperada em casa, chorando. Meu marido também queria muito um filho. E aí eu lembro que eu orei, assim, no meu conhecimento que eu tinha, falei, e aí? Eu tinha essa conversa muito com o universo, né, e aí? É isso aí que você quer para mim? Eu era muito revoltada. Não tem nada para mim? Não vai fazer nada por mim? Vai ficar assistindo e tudo bem? O que você tem para mim? E eu lembro, assim, que eu dormi chorando. E eu lembro que a gente morava em uma casinha de 2 cômodos, e a casa era muito quente, a gente deixava a porta aberta. E eu fui dormir, meu marido saiu chateado. E aí eu acordei, isso era à tarde, o sol estava batendo na minha cozinha, e eu vi uma criança, uma imagem de uma criança, quase carnal. Entrou uma criança sozinha na minha casa. Ela tinha um cabelo cacheadinho, loirinha, 2 dentinhos em cima, 2 dentinhos embaixo, as pernas gordinhas, e ela estava segurando na minha cadeira da mesa. E eu sentada na cama, morava em 2 cômodos, então eu conseguia ver a cozinha. Eu olhava para ela e pensei comigo, nossa, mas de que é essa criança? E eu entendi, veio na minha mente, é sua filha. Essa é a filha que você vai ter. Olha, Carlos, diante de Deus, minha filha tem umas 1000 fotos. Quando a minha filha fez 11 meses, ela ficou idêntica a esta visão, idêntica a essa visita. E eu entendi que eu ia ter uma filha. Ali o meu coração ficou acalentado, eu parei de chorar. Eu vou ter a minha filha. E ela vai ser perfeita. E mesmo tomando todos os remédios, todas as coisas, eu esperei. Ela nasceu 3 anos depois. Exatamente igual à visão. E eu falo para ela brincando, você veio me visitar. Você veio dizer para mim que ia dar tudo certo. Hoje já tem 22 anos. História maravilhosa. São muitas, Carlos. Esses 11 anos de enfermidade, muitas coisas aconteceram. E como é que desapareceu a doença? Então, eu já estava no fundo do poço, não tinha filho ainda, já estava desiludida da vida total. Sabe quando você chega e acabou mesmo? E não tem mais remédio, não tem mais nada. O meu médico desistiu de mim. O doutor, ele encostou na cadeira e falou, olha, eu não sei mais o que fazer com você, porque a gente chegou no máximo. Todas as pesquisas você já usa. Daqui a 10 anos não vai ter mais nada novo. Tanto que o remédio que eu tomava chegou no Brasil há 10 anos atrás. Entendeu? Eu estava à frente com os medicamentos. Eu comprava remédio importado, caríssimo. Eu trabalhava para manter os remédios. E aí eu estava assim, em desespero mesmo, né? Só que assim, não quero falar de religião, mas eu recebi uma oração numa igreja. Eu entrei carregada, no colo. Eu tinha crise que eu ficava 15 dias de cama, não podia pentear o cabelo, não podia tomar banho. Quem fazia isso era meu marido. Ele passava a noite toda vigiando o meu sono, para tocar a bolsa de água quente, para me tentar dormir um pouquinho. Foram muitos dias difíceis, né? E eu saí de lá andando. Sabe o que aconteceu? Virou uma chavinha. Eu comecei a acreditar que eu podia ter saúde. O grande ponto foi esse. Eu comecei a lembrar de mim, não mais como uma pessoa enferma, uma coitada. Eu comecei a acreditar que eu era digna de uma cura. E que Deus, sabe, que podia acontecer na minha vida. Então eu comecei a acreditar nisso, e eu passei a falar, e a crer, e a crer. E a doença foi diminuindo, foi desaparecendo. Os sintomas foi desaparecendo. Foi muito surreal. Eu fazia faculdade, fazia parte dos meus planos, fazia parte da minha lista. Então, eu fazia faculdade com muita dificuldade. Quando eu tinha crise, eu ficava 10, 15 dias sem ir na escola. As minhas amigas me davam suporte. E eu estava no começo da crise. Olha a loucura que eu estava vivendo. Eu queria ser mãe, mas eu não podia ter filho. A médica que estava me atendendo agora, que já era uma médica do convênio, olha, se você estiver grávida, você me liga que você tem que abortar. Então eu queria ser mãe, sendo obrigada a abortar uma criança porque não podia ser gerada. Entendeu? Então eu tinha que ligar para ela. Naquele dia, eu estava indo para o hospital, na maternidade, eu estava indo para o hospital, e a gente parou
no meio do caminho para ir numa igreja. E eu falei, você acha que Deus vai me ouvir lá? Até parece. Não acreditava mais em nada. Alguém chegou em mim e falou, olha, pela minha fé, você vai ser curado. E eu falei, nossa, quem que é esse aí que tá com fé desse jeito? E eu falei pro rapaz, falou assim, nossa, é. Aí ele falou pra mim, olha, você ora, você fala o que você quiser. Eu lembro que eu falei pra ele, posso xingar também? De tão revoltada que eu tava. Ele falou, pode, você quer xingar, xinga. Eu falei, então tá bom, então eu vou xingar. E eu não fiz uma oração cheia de pudores, sabe, de rituais, não. Eu falei, vem hoje, porque eu tô no final. Ou me socorre ou me esquece. Eu tô no fundo do poço. Você disse que você entrou carregada nessa igreja que você falou e que você saiu andando, quer dizer, virou a chavinha e teve efeito imediato. O que aconteceu? Eu entrei com muita dor para ir para esse hospital, para fazer o exame de sangue, para saber se eu estava grávida ou não. Então eu estava com o meu emocional extremamente abalado. Fora isso, os meus 2 joelhos estavam inchados, as minhas mãos estavam inchadas, o meu rosto doía. Eu estava 15 dias sem tomar banho, sem tomar banho sozinha, sem pentear meu cabelo. Então, meu marido entrou comigo me amparando, que eu não conseguia pôr o pé no chão. E eu saí de lá andando sozinha. Porque lá você teve um despertar, ou um insight, você... Eu tive uma oração, comecei a crer, eu tive uma oração, então outras pessoas, eu vejo muito como energia, alguém creu por mim, eu creio assim que foi uma energia. Então, naquele primeiro momento, a dor passou, eu consegui já pôr o pé no chão, foi muito surreal. E nesse dia que eu voltei, eu não fui para o hospital. Eu falei, não, acho que eu não estou grávida, é só uma suspeita, e era mesmo, era só uma suspeita. Mas qualquer suspeita que eu tinha que correr. E nesse dia eu tive um sonho, assim, maravilhoso. Eu me via num lugar maravilhoso. Era um sonho, assim, que eu via pessoas de todos os tipos, de todas as raças. Várias pessoas, eu via uma multidão, esse sonho que eu tive. Que eu fui curada. E eu cantava um louvor que eu não sei, eu cantava uma música que eu nunca ouvi, não sei que louvor que foi esse. E as pessoas, elas estavam todas felizes nesse lugar, era um lugar lindo, era um verde diferente, era um céu diferente, era um ar livre. E no outro dia, Carlos, assim, é muito surreal. Então, quando eu tinha crise, demorava uns 15 dias para voltar a ter minha mobilidade. Às vezes eu tinha que ir para o hospital, fazer a punção nos lugares que estavam degenerados, que as membranas estavam virando água. Eu tirava pus das minhas articulações. E aí, o que aconteceu? No outro dia, eu estava totalmente desinchada. No outro dia, eu conseguia pôr o pé no chão, conseguia andar, conseguia dobrar o joelho. Deixa eu entender uma coisa. Você falou de uma chavinha que virou dentro de você, você falou da oração das pessoas e você falou de um sonho. Cada uma dessas coisas teve a sua participação nessa cura, você quer dizer isso? É isso? Sim, é isso. E quando que virou a chavinha dentro de você? A chavinha virou quando eu comecei a acreditar que estava em minha cura, que eu não nasci doente, que eu não precisava estar doente. Eu comecei a crer que eu podia ter saúde. Então eu comecei a me ver saudável. Todos os dias eu pensava em mim de uma forma saudável e foi diminuindo. Em vários relatos, a gente percebe que nessa outra dimensão, conforme as pessoas falam, a conversa é por sentimento e que as coisas que acontecem lá também acontecem através de um sentimento. Por exemplo, quero ir até lá, o meu sentimento me leva até lá, fazendo uma alegoria aqui. Então, isso mostra o quanto que o sentimento é responsável pela realização dos desejos nesta outra dimensão. Então, o que você está falando é que aqui onde nós estamos também o nosso sentimento realiza o nosso futuro. Tá certo isso? Sim, tá certíssimo. Na verdade, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, aquilo que você coloca energia, é o que vai te acontecer.
Então, o que aconteceu? Se eu pensava em mim como uma pessoa doente, o que eu estava gerando para mim? Uma doença. Você falou também de uma outra experiência que você não comentou aqui ainda. Tem mais alguma coisa para você dizer? Tem. Uma vez, uma noite, eu estava com muita dor, eu estava solteira na casa dos meus pais. Eram 3 horas da manhã. Eu tinha muita dor. Eu já sabia que eu tinha pouco tempo de vida, eu estava desgostosa. Eu não sabia mais o que fazer, tomando todos os comprimidos, tomando as injeções, fazendo os exames. Eu também trabalhava. E eram 3 horas da manhã e eu só queria dormir à noite. Eu ficava 15, 20 dias sem dormir à noite. E não era assim, não vou dormir porque eu tô com uma insônia, como hoje, que eu nem ligo. Não era não vou dormir porque o bebê tá chorando. Eu não vou dormir, o corpo querendo dormir, mas é porque a dor não deixa, né? E porque por mais que você tome várias injeções, a dor não passava. Então, o que aconteceu? Eu tentando dormir, eu já tinha chorado bastante, já tinha tomado todos os comprimidos, não podia mais tomar nenhum tipo de remédio, porque eu já tinha tomado todos para controlar a dor, e nada. O joelho não acalmava, não passava, eu não conseguia colocar uma perna sobre a outra, eu não conseguia deitar como as pessoas dormiam. E eu lembro que era 3 horas da manhã e no outro dia eu tinha faculdade, eu queria ir para a faculdade, e eu queria dormir. E eu falei assim, só dormir essa noite, eu só quero dormir. E eram 3 da manhã e eu olhava e vi o silêncio da casa. Todos estavam dormindo, menos eu. E eu lembro que eu pedi, assim, né? E eu falava, só dormir uma noite, só quero dormir essa noite. E eu virei do lado da parede e dormia eu e minha irmã caçula. Eu tinha uma janela do outro lado. E eu virei chorando. Eu já tinha molhado o travesseiro. E eu tinha uma coisa assim que eu molhava o travesseiro, tanto chorar, virava do outro lado. E eu já estava virando pela terceira vez e já estava todo molhado. Eu já tinha que trocar a fronha. E assim, quando você tem problemas, você acaba desenvolvendo maneiras de esconder das pessoas os seus problemas. Eu aprendi a chorar sem fazer som, chorar só com as lágrimas mesmo. E eu falava assim para o universo, só dormir uma noite. Eu pedi muito isso. Para mim era o máximo isso. E eu lembro que eu já tinha virado para a parede e eu ficava indo e virando, 3 horas da manhã e nada. E de repente, o meu joelho começou a ficar quente. Meu joelho estava muito inchado, muito inchado. Então aquela alternativa de ir ao médico, de fazer pulsão, a médica tinha me proibido. E a única coisa que aliviava a dor era tirar o líquido. Mas a médica falou, pelo amor, não faça isso. E quanto mais você faz, mais o seu organismo fabrica mais líquido e degenera mais. Então já estava batendo osso com osso nas minhas articulações. E esse joelho esquerdo, ele doía muito. E eu estava com os dois inchados. E aí eu lembro que eu comecei a sentir um calor, como uma mão, sabe, uma mão gigante, sobre o meu joelho. E aí eu comecei a me acalmar, uma mão de luz mesmo. Comecei a me acalmar. Quando eu ainda acordada, eu estava acordada, gente. Eu olhei para cima, que eu tentei me virar, o sono começou a chegar. Eu olhei e tinha um anjo enorme no meu quarto. Não tinha mais paredes. A parede era o céu. Tinha um céu azul. A minha irmã dormia como se ela estivesse dormindo no céu. Ela não tinha nada sobre ela. Eu via minha irmã dormindo na cama, no ar. E esse anjo estava com a mão sobre o meu rosto. E era um anjo mesmo, com asa mesmo, com asas de luzes, enorme. Mas assim, passava o tamanho do meu quarto. Era como se ele tivesse uns 3 metros. E eu olhei para ele e falei, olhei assim, mas o calor da mão dele me fez adormecer. Eu olhei para ele e ele sorriu para mim e balançou a cabeça assim. Eu senti o calor na mão. No outro dia, o meu joelho, eu dormi. E acordei super bem, como se eu tivesse dormido 10 noites. No outro dia, eu consegui ir para a faculdade. O meu joelho doía. Eu ainda estava mancando, mas eu tinha dormido. Então, o que eu vejo? Tá muito junto. O mundo de lá, o mundo daqui.
Eu acho que foi um lapso de linguagem. Eu entendi que você falou que ele estava com a mão sobre o rosto. Não, estava com a mão sobre o joelho, né? Ele estava com a mão sobre o meu joelho. E a sua irmã que dormia com você, você falou que estava no ar, imagino que ela estivesse no andar de cima do beliche, é isso? Ela estava no ar, que como se o meu quarto tinha virado o céu. Assim, não tinha mais parede, ela estava numa outra cama ao lado, eu a via no ar, sabe? No fundo, no ar, como se sumiu o guarda-roupa, sumiu todos os pertences do quarto, sumiu a cama dela, assim, a cama ali, as paredes da casa. Ou seja, ela subiu também. Ela subiu também, dormindo ali no fundo, atrás do anjo. Você diria que essa porta está entreaberta até hoje? Diria, está. Você escuta alguma vez alguma orientação desse ser da mão de luz que te acolheu antes? Sim. Você sabe que o que me conforta, eu perdi a minha mãe faz 3 meses. E o que me conforta é que eu sei que a gente vai se reencontrar. Isso é muito real, sabe? E assim, é tudo muito misturado, né? E eu sei que a gente vai se reencontrar. E ele te passa orientações de vez em quando? Sim. É muito, Carlos, é muito assim. Às vezes eu me angustio, penso em alguém, e aí falo, Deus, cada um tem um jeito de chamar, né? Eu respeito. Mas eu ouço muito o que o meu coração fala, né? Mas ele passa orientações específicas para você? Tipo, não faça isso, faça aquilo, cuidado. Você ouve a voz claramente dele às vezes? Sim, ouço. Você sentiu uma espécie de organização lá em cima, como se fosse uma grande estrutura organizada com níveis, responsabilidades, uma espécie de hierarquia organizada, ou seja, aquele ser que cuidou de você tem uma responsabilidade com relação a você, possivelmente tem alguém acima dele, cuidando dele. Como é que você sentiu isso? Então, o que eu senti é que aquele ser tinha ligação comigo, mas que existia muito mais outras coisas. Com certeza tem uma organização. Você, de alguma forma, sente hoje que essa experiência de quase morte que você vivenciou foi causada? Eu acho que eu tinha que passar. E acredito que ela que me ajudou. Na verdade, ter tido essa experiência me abriu os olhos, eu diria assim, os olhos espirituais. Porque talvez se eu ouvisse, se não tivesse passado a ouvir isso de alguém, será que eu acreditaria? Então, por muito tempo, eu fazia essa pergunta. Por isso que a dificuldade de falar sobre ela. Porque uns anos atrás a gente quase não ouvia falar. Imagina a minha alegria de ouvir que tinha vários relatos quando eu descobri o seu canal. Né? Porque ajuda muito mesmo, ajuda a gente a entender as coisas de hoje em dia. Então, todas as coisas que eu passei, depois de coisas que eu superei na minha vida, foi graças a ela, de saber que existe algo além. Não termina aqui, não termina aqui, existe algo além. E você sabe que eu sinto, e em situações, eu converso com essa presença, né? Que é algo importante para mim. Eu sei que em várias coisas na minha vida ele está junto. Você conversa e essa presença responde? Com certeza. Muitas coisas traz intuição, abre, assim, me ajuda a resolver coisas. Às vezes eu estou dormindo, vem uma resposta, vem algo que eu desejo na minha vida, acontece. Muito. Parece que você está com o pensamento alinhado, sabe? É muito bom. Olha, Carlos, eu não teria sobrevivido, não teria suportado se não tivesse todo esse amparo que na época eu não via, mas que hoje eu vejo, eu não passei por isso sozinha. E o fato de estar contando é saber que não passei também para ficar só comigo. Eu sou tímida, de uma certa forma, assim, com vídeo, assim, pessoalmente até que não. Mas para mim é muito importante estar contando, porque eu sei que tem outras pessoas precisando ouvir. Não é para ficar só com a gente. Qual a sua mensagem final para todos nós que não passamos por todas essas experiências doloridas, profundas e importantes? O que eu vejo na minha experiência é que todas as coisas que eu passei, por mais sentimento de abandono que eu tivesse,
Por mais desespero que eu passasse, eu entendi que eu sempre tive alguém comigo. Eu nunca estive sozinha. Eu nunca estive sozinha. Então, nós não estamos sozinhos. Tem sempre alguém espiritual cuidando de nós. Além das religiões, é acima de tudo isso. A minha compreensão hoje é, você pode escolher um lugar que você se sinta bem. Tudo bem. Mas é acima de todas essas religiões, de todas as coisas. Ninguém está numa caixinha. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?